E aí pessoal, tranquilo? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Hoje eu estou fazendo uma live aleatória, é um teste aqui para ver se vai ficar legal esse formato aqui, que eu vou pegar assuntos mais específicos assim, talvez com um período mais curto nesse formato, onde eu vou desenhando alguma coisa aleatória também e vou falando sobre um assunto referente à reforma, para você que quer reformar sozinha e quer alguma informação, né? Então hoje que eu imaginei aqui para falar para vocês, para começar esse projeto, para ver se vai dar certo, vamos falar sobre o uso das cores na reforma, na decoração. Então, muita gente pensa que é simples, né, falar sobre esse assunto, mas as cores influenciam demais dentro de na decoração e você tem que pensar muito bem nela, né? As cores, elas são responsáveis, né, não somente pelo aspecto visual, se você ficar imaginando que ela só funciona quanto aspecto visual tal, mas ela vai servir também para expressar, muitas das vezes, as emoções, a personalidade do morador, da família que vive naquela casa. Então a cor ela vai ser responsável por muitos papéis, não só visual, né? Não só esse aspecto, né? Então a cor para você escolher ela, existem várias coisas que você tem que relevar e pensar antes de começar, antes de decidir a sua cor, vamos dizer assim, né? Então, quando você vai pensar na sua reforma, na sua casa, tem muitas coisas que você vai precisar estudar antes de definir a cor, vamos bem dizer assim, né, do interior da sua casa, né? O gosto de algumas cores, né, é uma preferência pessoal, né? E o uso delas na decoração precisa ser feito com planejamento, como eu estava dizendo. Então você tem que estudar muito bem isso, né? Porque para não ficar aquelas combinações perdidas que não tem nada a ver, ficando brega, ou então nada combinando, ou então de repente carregado demais o ambiente, sabe? Aqueles ambientes que te dá uma sensação ruim, de muitas vezes de mal-estar e tudo. Então você tem que pensar muito bem nas suas cores para poder definir certinho qual que vai ser a cor do seu ambiente, né, e dos objetos que vão estar ali, tudo que vai influenciar na sua decoração, como eu falei. Então, as cores elas possuem uma capacidade muito grande de deixar um ambiente receptível e agradável, ou totalmente ao contrário, né, todo bagunçado e estressante, aquele, como eu falei, aquele ambiente carregado, né. Então, você vai precisar estudar bem isso aí para ver. E além de tudo, ele precisa combinar com a sua personalidade. Você tem que pensar em todos esses aspectos para poder ficar um efeito final bem bacana, entendeu? Então, o uso das cores ela é muito usada para causar muitas vezes até sensações diferentes nos usuários, né? Um exemplo que eu posso dar aqui são de restaurantes, principalmente esses restaurantes de fast food, eles utilizam muito desse uso das cores por dois motivos, né? Normalmente vocês podem perceber que eles vão usar muitas cores quentes e vibrantes, sabe? Porque essas cores vermelhas, né, as cores quentes, amarelo, laranja, ele influencia bastante na vontade de comer das pessoas. Então é uma técnica muito usada pelos fast food. E também ela é uma cor que acaba cansando rápido. Então o fast food ele precisa disso, né? Ele precisa da pessoa chegar ali com fome, comprar o máximo de comida que ele puder ali naquele momento para poder e já sair do ambiente, porque precisa girar, então tem que ser uma coisa rápida. Então, para você ver como que a cor influencia, né? Ela pode trazer, ela pode dar uma sensação no ambiente de maior, né, de amplitude, ou de repente ele pode pegar o ambiente e reduzir, né, deixar o ambiente mais fechado. Então tem uma série de coisas que só as cores, se elas forem mal escolhidas, você pode pegar e vai influenciar em todo o seu ambiente, né? Para você não errar, né, no uso das cores na decoração, uma dica que eu dou, e para você não errar e não sair de moda, o ideal é você trabalhar as cores neutras, né? Porque a chance de errar com as cores neutras, né, principalmente falando de moda, de cores da moda, essas coisas todas, então
as cores neutras elas vão ser cores que vão ter mais facilidade de você trabalhar a decoração da casa. Então, assim, o ideal é trabalhar com cores neutras dentro da casa. O branco é uma cor... O que vai ser a cor neutra? É o branco e o preto, vamos dizer assim. O branco é uma coisa que não tem erro. Ele vai combinar com tudo, com todos os estilos, seja ele minimalista, seja rústico, seja industrial, qualquer estilo ele vai combinar. Então, e você vai poder trabalhar os outros objetos muito bem com ele, sem ele interferir na sua decoração, né, de fato. O preto também é uma cor neutra, que vai ser muito bom de trabalhar. Porém, você tem que tomar muito cuidado com espaços pequenos, né? Porque ele é uma cor que vai fechar um pouco. Ele toma um pouco da iluminação, sabe? Da iluminação tanto natural quanto artificial do ambiente. Então, tem que tomar bastante cuidado. Se você tem ambientes menores, assim, tipo um lavabo, alguma coisa assim, ou um quarto pequeno, você usar um preto, né? É uma cor que eu posso falar assim por experiência não, por vivência mesmo, assim, uma coisa pessoal. Hoje em dia eu não gosto mais de ir nessas barbearias de hoje em dia, sabe? Tá na moda agora essas coisas de barbeiro, tá? Essas paradas aí. Então, porque acontece, tá na moda, esse povo tudo pega e pinta as barbearias tudo de preto. É tudo igual, né? É uma crítica que eu faço aqui, mas é uma crítica, assim, cada um é cada um, não tem nada contra. Mas, assim, eu não me sinto bem nesses ambientes. Hoje em dia eu já não gosto mais de ir nessas barbearias atuais aí, porque eles pegam e parece que eles associaram que é chique, né? Uma cor preta, sei lá com o que eles associaram, ou então é de machão, sei lá, uma coisa assim, e fica aquele ambiente carregado, fechado. Normalmente essas barbearias têm um espaço, né, mais menorzinho e tal, né? Então fica carregado aquelas decorações meio pesadas, aquelas coisas de... Sabe? Então eu acho que você tem que tomar muito cuidado com o preto. E tem as cores intermediárias desses neutros, né? Que vão ser o cinza, o off-white, né? Que é uma cor que não define nada, mas é o que você vai acabar usando aí para poder identificar. O off-white é uma espécie de um cinzinha claro, sabe? É uma coisa bem pastel, né? Antigamente a gente falava um branco pastel, um bege, alguma coisa assim. E o Fendi também é uma cor que, sei lá de onde que inventaram esse nome dessa cor, mas é uma cor que ela é tipo um begezinho pastel, uma cor mais fechadinha, um cinzinha. Então são cores neutras, né? Intermediárias, o cinza, o off-white, o Fendi. Então uma pegada que você pode ter para você não errar. É uma dica bem legal. Então, você não vai sair de moda, não vai estar aquele ambiente perdido lá, sabe? E você também vai ter a possibilidade de trabalhar bem a sua decoração, né? Vai te dar maiores possibilidades, né? Para você estudar, fazer sua decoração, usar objetos, de repente colocar uns quadros a mais. Então, isso tudo vai facilitar na hora de você trabalhar a sua decoração, trabalhando com as cores neutras. Uma regra bem bacana que eu acho legal de falar é vocês usarem a regra do 60, 30, 10. O que é essa regra, né? O que quer dizer isso aqui, né? 60, 30, 10, 60, 30, 10, né? Essa regrinha aqui. Isso aqui, o que quer dizer isso? Isso aqui é uma porcentagem do uso das cores nos planos dos ambientes, né? Então, é a porcentagem que você vai usar em todos os planos que você tem no seu ambiente. Então, o 60 seria 60% para você usar, né? Então, isso aqui vai ser a cor dominante. Se você quiser já anotar e deixar anotado para você depois ver, ó, vai ser a cor dominante. Né? E onde que você vai usar essa cor dominante? Nas paredes, que são os maiores planos dentro do ambiente, né? São onde vai ter a maior impressão de quando você entra, suas sensações são nas paredes. Então, 60% dominante. Então, você usaria aqui, ó, as cores neutras, né? No ambiente, na parte dominante. Os 30% seria a cor secundária. E onde você vai usar essas cores secundárias? É legal você usar em estofados,
tapeçaria, algum detalhe de armário, por exemplo, em cozinha, detalhe de armário, ou você tem uma cozinha integrada, você usar embaixo do balcão, detalhe de armários. Então você vai usar isso aqui, essas cores secundárias. Não são uns tons mais fortes e tudo, mas você usa só em 30%. E 10% são as cores mais vivas, as cores vivas, aquela coisa mais chamativa. Isso aqui você vai deixar para usar nos acessórios da decoração. Pequenos objetos, vamos dizer assim. Pequenos objetos, né? Então você vai deixar para usar aqui nos quadros, moldura de quadros, você coloca um amarelo, um vermelho, nas almofadas, né? Os estofados que eu estou falando da cor secundária, você usaria no sofá, na poltrona, num banco, num aparador de repente maior, assim. Então você usa essas cores secundárias para dar uma pegada diferente no ambiente. E as cores vivas, se você gosta de cor, né? Porque você fala, porque pastel, usar essas cores muito limpa, muito neutra, é ruim, fica muito minimalista e tal. Eu gosto de usar uma coisa assim. Então você vai usar 10% só, para você nunca sair de moda, você não cansar do seu ambiente. Então é uma regra legal e vai te ajudar a não errar, se você manter essa porcentagem aqui. Lógico que isso aqui não tem cálculo para isso, é só uma porcentagem de percepção visual mesmo. Então, você seguindo essas regrinhas, a parede neutra, 60%, você usa nas paredes, cores neutras. 30% são as cores secundárias, né? Então, você vai usar nos estofados, tapeçaria, detalhe de armário, num aparador, numa mesa de centro, alguma coisa assim. E as cores vivas, em 10% só. Você usa nos acessórios, pequenos objetos de decoração, nas almofadas, de repente. Um vaso de planta, você pode colocar ele uma cor mais viva, né? Então, é legal você fazer isso aqui para poder ir trabalhando no seu ambiente, né? Outra dica legal que eu acho bacana de falar principalmente para quem vai reformar sozinha e não tem a experiência de como fazer, de como trabalhar essa questão de cor na decoração, como usar certo para não errar, é você aproveitar os objetos que você já tem existente na sua casa, né? Porque muitas pessoas eu vejo errar porque querem trocar tudo, ou então acham que não tem valor aquilo ali, não tem importância. E você valorizar esses objetos que você tem, de repente você dá uma paginada, você pode usar esses objetos, as cores deles, como guia, para você selecionar as cores que você vai usar na sua decoração, né? Então, assim, é muito difícil você errar, porque primeiro que você já vai ter uma relação com esses objetos, né, existentes na sua casa, um aparador, uma poltrona antiga que você herdou do seu avô, né? Às vezes tem um aparelho de som. Antigamente, essas coisas mais vintage assim, tinham umas cores diferentes. Tem um amigo meu que o pai dele tem uma geladeira vermelha dessas dos anos 60. Então é legal você aproveitar aquilo ali, porque o que acontece? Aquele objeto tem uma personalidade, ele já tem o seu perfil, então não vai ficar aquela coisa de sair de moda, sabe? De você pegar e comprar essas coisas de showroom, que depois daqui, sei lá, um ano, o troço já não tem nada a ver mais com a sua casa, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa dica de você usar os objetos que você já tem como guia para nortear as outras cores do seu ambiente, para você não errar, vai ficar muito legal você fazer essa relação, né? Então você pega essa peça esses objetos, como um guia principal, né? Pode ser um tapete, um quadro, um sofá, que você tem a poltrona que eu falei, até um vaso antigo desses que tem um desenho modernista, tem uns vasos bacanas de antigamente, bem legal. Então você usa ele como guia e daí você toca daí, você segue daí as outras cores para você definir as cores do seu ambiente, entendeu? Então vai facilitar na hora de você pensar nas cores da sua decoração e não errar, né? Como eu falei, o uso das cores na decoração, sem você errar, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje, falando mais das cores assim, que eu até imprimi aqui. Aí, o que vocês acharam do desenho? Depois vocês deixam no comentário aí o que vocês acharam desse formato aqui da live. Eu tô pensando em fazer, fica uma coisa mais informal, vocês não ficam vendo a minha carona feia aí na tela o tempo todo.
E eu vou falando, e enquanto eu vou falando, eu vou desenhando, né? Eu, pelo menos, gosto de ver as pessoas desenhando. Me dá até sono, na verdade. Eu coloco uns vídeos no YouTube pra ver às vezes, pra eu pegar as manhas e tal, eu acabei dormindo. Então eu acho bem legal. Deixei no comentário depois o que vocês acharam desse formato de vídeo. Isso aqui seria uma fachada de uma casa, ó. Vou dar um ripado de madeira lá no fundo, ó. O que vocês acham? Aqui pedra, fica top, né? Ó, outra dica que eu queria dar pra vocês é utilizar isso aqui, ó. O círculo de cores. Que também muita gente chama também do círculo de Newton. Que foi Isaac Newton que bolou essa parada aqui. Então, o que isso aqui vai te ajudar, né? Isso aqui, esse círculo de cores, vai te ajudar a combinar, né? Fazer as combinações de cores. Para você não errar de jeito nenhum no uso das cores da sua decoração, né? Como combinar, o que contrasta, que cores que casam uma com a outra, como que você coloca isso no ambiente. Então você pode utilizar esse ciclo de cores junto com essa regrinha do 60-30-10, né? Você pega a cor predominante e você vê, então, quais são as combinações, né? A primeira coisa que tem, que é o normalmente mais se faz, são as combinações complementares. O que é a combinação complementar? Combinação complementar são as cores que estão paralelas a esse círculo. Por exemplo, no exemplo aqui dessa folha que eu imprimi, vamos supor os tons de amarelo. Isso aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Onde eu estou marcando um asterisco aqui, são as cores primárias, né? O azul, o amarelo e o vermelho. O resto é tudo cores secundárias que vêm depois da mistura dessas cores. Então, as cores primárias são as cores que estão na natureza, o azul, o amarelo e o vermelho, né? Então, aqui, por exemplo, com o amarelo, o que contrasta com o amarelo, que faz uma combinação complementar? Seria o roxo, né? Então, é a combinação de cores opostas, né? E elas vão ter forte contraste entre elas nas cores, né? Então, mas as cores, elas não vão sobressair uma ou outra. Elas vão continuar conversando. Por isso que falam, por isso que usa esse termo de combinação complementar, né? São opostas, totalmente contrastantes, mas elas se conversam, né? Elas não sobressaem uma outra. Então, você pode usar esse tipo de combinação. Vamos supor, você tem toda a sua casa cinza, vamos dizer assim, todas as suas paredes um cinza clarinho, e você trabalha o 30 e o 30-10, aqui, vamos supor, você pode usar o 30 em tons de amarelo e 10 nesse tom, uma cor mais viva, um roxo. Então, isso aqui é uma maneira de você fazer uma combinação. A segunda combinação são as cores análogas que fala, né? São essas cores laterais aqui, ó, que estão lado a lado, né? Então pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Normalmente são os mesmo tom. Você não pegaria, de repente aqui verde e amarelo, sabe? Você pega aqui, ó, sempre nos mesmos tons, né? Um tom sobre tom, vamos dizer assim. Então é uma combinação mais suave, né? Não vai ter muito contraste e você trabalha de uma maneira mais harmoniosa toda a sua decoração, né? Eu acho que isso aqui, ó, às vezes é a maneira mais simples de você trabalhar a combinação do uso das cores na sua decoração, né? Para você não errar. Aqui às vezes fica mais difícil, né? Você saber o tom, né? Mas assim, tudo começa de você fazer pequenos ambientes. Faz uns testes, por exemplo, pega do seu lavabo, faz uma parede da sala, uma cor mais viva. Você tem os seus móveis, como eu falei, o móvel Coringa lá, que já está na sua casa, e ele é um tecido amarelo, por exemplo, seu sofá. Você trabalha uns objetos nessa cor aqui de roxo, nesses tons, uma moldura de quadro, ou as almofadas em cima dele, você vai ver que não tem erro, eles combinam mesmo. Se você pegar esse tom com o vermelho aqui, ó, o verde com o vermelho vai combinar, não tem erro. Isso aqui é um estudo científico, né, que, como eu falei, é chamado pelo Círculo de Newton, que foi Isaac Newton que fez isso aqui, ó, né? E a outra combinação é a combinação em tríade. O que é essa tríade? Você vai pegar essas cores, no caso aqui do exemplo não tá, mas você vai pegar, vamos supor, esse aqui são as cores primárias, né? Então é o vermelho. Na verdade tá meio, a impressão ficou meio estranha aqui, mas seria aqui, ó, é o amarelo, o vermelho e o azul, sei lá, tá meio...
Tipo isso aqui. O que você faz na tríade? Você vai fazer um triângulo equilátero nesse círculo. Equilátero é o triângulo com os 3 lados iguais, né? E você vai pular 3 casas sempre. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, você vai pular 3 casas e vai 1, 2, 3, vai marcar. Então, essas são as cores na tríade que você vai trabalhar as combinações, né? Isso aqui, você vai, como eu falei, você vai utilizar usando esse triângulo equilátero. E essa é uma combinação que ela tem uma característica de ser bem dramática, assim. Então, tem alto contraste de cor, né? Você vê aqui, ó, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, é um laranja quase vermelho, um azul marinho aqui e um verde. Então, você tem que saber como combinar muito bem para você trabalhar essa combinação na tríade, né? Mas se você usar o 60, 30, 10, não tem erro. Ainda mais aqui, ó, vamos supor, você pode usar 60% aqui na tríade cor neutra, vamos colocar aqui o branco, né, para poder trabalhar. Como são cores que sempre vai dar muito contraste, eu sempre acho que o branco você tem a chance zero de errar com o resto. Aí você joga aqui, ó, para essas duas cores aqui, ó, essa e essa, você joga 30%. Então ficou 30% de vermelho e vamos colocar aqui roxo. Então você vai trabalhar essas duas cores em 30%. E aqui você trabalha 10 para o verde. Esse verde, ele não precisa nem ter objetos. Por exemplo, se você usar vaso de planta na sua casa, a tríade está fechada. E essa combinação vai dar muito certo. Então, tem no uso das cores, para você não errar na decoração, não sair de moda, não ficar uma pegada brega, segue essas dicas que eu dei aqui. E assim, toma muito cuidado, porque como eu falei, você tem que pensar nas cores da sua casa de acordo com as suas preferências pessoais, né? Para você poder usá-las na decoração sem errar. Tem que ter a ver com as coisas que você já tem na sua casa, e além do que, tem que ter a sua personalidade. Eu acho assim errado as pessoas, às vezes, eu já entrei em ambientes que é totalmente branco, sabe aquela coisa fria, branco e preto, como eu dei o exemplo aqui de barbearia, tudo preto. Então as pessoas seguem uma tendência e colocam aquilo ali como regra e fica tudo... Não fica legal. Eu, pelo menos, acho horrível esses ambientes assim muito fechados, assim, ou então muito aquela coisa muito imaculada, tudo branco. Parece que saiu de um showroom e foi para sua casa, sabe? Não é legal, não tem personalidade aquilo ali. Parece que é um lugar vazio. Normalmente lugar que é assim é museu. Museu você entra e sai e ele normalmente é limpo assim porque ele tem que dar destaque para quê? Para as obras artísticas que estão ali, né? No caso, um quadro, escultura. Então as pessoas têm que estar com a atenção voltada para as obras, então não para o prédio, né? Então o prédio tem que ter essa pegada mais neutra também. Até a arquitetura tem que ser pensada quando se faz um museu. Então você vê, até uma simples escolha de cor tem muita coisa envolvida. Não é só você chegar e falar, eu gosto de cor tal. Você tem que pensar como que isso tudo vai casar para combinar na sua decoração. A partir do momento que você... Aqui, ó, você pode pegar e pesquisar depois círculos de cor na internet, imprime um desse para você e vai estudando. Pega essas dicas que eu falei aqui, ó, anota 60, 30, 10, 60 para cor dominante, nas paredes. Depois acho que eu vou fazer um postzinho com isso aqui para você não ter erro. Então, estudando isso aqui e vendo o que combina com você, você não vai errar, não tem dificuldade em fazer a sua decoração, escolher as cores certas, né, entendeu? Então, é um caminho muito fácil de trilhar, não tem muita dificuldade. As dificuldades muitas vezes é a gente que cria, né? Então a gente fica colocando pedra no caminho, obstáculo, e acaba que não desenvolve, não sai do lugar, porque fica com medo, tem medo de escolher cores, acha que não sabe disso, não sabe que gosto que tem, mas vai no seu guarda-roupa. Olha, outra dica que eu acabei de pensar aqui. Vai no seu guarda-roupa e vê as cores das suas roupas. Vai dizer muito sobre você. Muito, muito, muito. Seu material que você usa no seu trabalho, a cor do seu carro, a cor da sua moto. Começa a observar esse tipo de coisa. São cores que estão intrinsecamente ligadas, diretamente ligadas com a sua personalidade. Então não tem como você errar. Eu acho que se você aliar essas coisas, o fruto disso vai ser muito bom. Você vai ter sucesso. Então pega isso aqui, estuda.
Vê, estuda sua personalidade, vai no seu guarda-roupa, vê as cores que você tem, vê os objetos que você mais gosta na sua casa, que cores que esses objetos têm, e vai separando isso, vai fazendo uma espécie de mood board só para o uso das cores na sua decoração, que você não vai errar. Beleza, pessoal? Aí deixa no comentário aí para mim o que vocês acharam desse formato de live. Vai continuar as lives, agora eu passei para segunda e quinta, eu vou continuar com as lives na segunda e na quinta, né? Normal, daquele jeito mais formal mesmo, mostrando a minha carona feia lá pra vocês. E eu tô pensando em alguns dias da semana fazer algumas lives aleatórias, assim, na hora que me sobrar um tempo eu paro, ligo a câmera aqui, começo a desenhar e vou batendo um papo com vocês sobre os assuntos. Se vocês tiverem algum assunto que gostariam de me ouvir falar aqui, deixe também nos comentários, me mande um direct que eu vou produzir conteúdo de acordo com o que vocês acharem legal que possa estar ajudando vocês, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado pela live aí. Grande abraço.